Quantas crianças nesse momento brincando nas areninhas, algumas dormindo o sono da noite, outros o soninho depois do almoço, quantas estão recebendo presentes no Dia das Crianças. Imagine aí um Brasil que tem, conforme dados do IBGE, em torno de 35,5 milhões de crianças até 12 anos de idade. Esse é um ponto muito bonito da nossa história, mas também imagine suas crianças, seus parentes, as crianças dos seus parentes nessa situação agradável, delicada, de receber brinquedos, de brincar, de ter uma boa escola, de ter o lúdico, uma boa alimentação, coisas coloridas, coisas que animem, palhaços, brincadeiras. Isso é fantástico, né? A infância, inclusive quando não temos uma infância adequada, são problemas gerados aí para o resto das vidas, os psicólogos e psiquiatras que o digam, ainda mais nesse mundo que, como diz o Renato Russo, anda tão complicado. Esses são dados importantes, uma situação importantíssima, mas que quando você olha para os dados do mundo, pensar no Dia da Criança de 2020, termos esse quantitativo aí de 35,5 milhões de crianças no Brasil e imaginarmos que mais da metade, né, a nível mundial, por exemplo, não tem sequer escola. Nós temos mais de 5, 6, 7, 8 milhões de refugiados. Desse quantitativo, mais de 4 milhões de crianças refugiadas não têm acesso à escola. No Brasil, em torno de 9 milhões de crianças também não têm acesso à escola, nutrição, educação, saúde, água, saneamento. E depois da pandemia do Covid, isso conforme dados também do IBGE, dados da Save the Children, que é uma instituição internacional que trata sobre o direito das crianças, aumentou em torno de 15% o quantitativo de trabalho de crianças, principalmente crianças, né? E é importante que você acompanhe isso nesse questionamento, porque em torno de 22% da cadeia de abastecimento de alimentação trabalha irregularmente com crianças. Imagine crianças trabalhando com agrotóxicos, nessa brincadeira, adoecendo, às vezes com doenças que gerariam, se tivessem uma regulamentação a nível de uma regularidade, uma fiscalização adequada do trabalho, e se tivessem idade para trabalhar com atividades, por exemplo, insalubres e perigosas, às vezes contraem doenças que já gerariam um afastamento permanente. Muitas morrem, crianças com doenças adquiridas em razão do trabalho, às vezes aos 8 anos de idade, 10 anos de idade. A massa de crianças entre 5 e 7 e principalmente 5 e 17 anos no trabalho infantil é em torno de 218 milhões de crianças. Imagine aí, 73 milhões em trabalho perigoso, em trabalho insalubre, né? Como nós estávamos falando, 22% na cadeia de abastecimento só na América Latina, trabalhando com agrotóxicos, desenvolvendo tipos de cânceres como leucemia, situação muito difícil, muito complicada, mas que é a realidade. E acho que além do presente para a sua criança, para a criança que você ama, às vezes para você como criança, é importante que nós mantenhamos o nosso eixo e observemos uma visão do todo, não é? A criança como esse contexto mundial, como sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém, a nível de pensarmos na criança que tem em nós, na criança do mundo, na criança em cada casa, em cada lar, e das crianças sem lar, por exemplo, os refugiados, né? Falamos aqui há pouco que, conforme dados do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre refugiados, mais de 4 milhões de crianças refugiadas não têm condições, não têm acesso à escola. Saiu uma publicação muito interessante sobre os sonhos de refugiados, e aqui do Brasil, aqui inclusive o Brasil conseguiu agora estar na direção do Alto Comissariado das Nações Unidas sobre refugiados, e vários depoimentos de crianças, por exemplo, em países em guerras fortíssimas, independentemente da questão da pandemia, da Covid-19, você encontrar situações drásticas, perseguições políticas,
a situação ainda é gravíssima no Iraque, o pessoal da Síria, do Congo, né, Venezuela, muitas situações difíceis. E assistindo esse vídeo você vai ter condições de começar a aprimorar sua reflexão sobre direitos humanos na perspectiva das crianças, na perspectiva do que você pode fazer, como você pode fazer para melhorar, para ajudar, e logicamente que tudo parte de início da informação para que nós possamos ter uma compreensão adequada, não é? E logicamente quando falamos de trabalho, né, envolvendo as dimensões dos direitos humanos, dentre elas tem o trabalho, tem a questão, né, da liberdade, né, da igualdade, da fraternidade, esses ideais da Revolução Francesa que teóricos utilizaram para criar as dimensões dos direitos fundamentais. E nessas dimensões tem, por exemplo, da liberdade, direitos relacionados, por exemplo, à vida e várias situações em que o Estado precisa evitar interferir demais, por exemplo, para que a pessoa tenha liberdade para a vida, expressão e coisas do tipo. Outros direitos como saúde, educação, moradia, trabalho, que são de segunda dimensão, ou seja, direitos em que o Estado precisa ter um agir positivo para garantir o máximo de igualdade, com escolas para todos, educação pública, saúde pública, não é? E fiscalização no ambiente de trabalho, até para evitar, no caso das crianças, esse trabalho, né? Qualquer tipo de trabalho, já que elas deveriam estar nas escolas, estou falando de criança, e aqui no Brasil, criança é até os 12 anos incompletos, mas é um quantitativo muito alto, fiscalização para que essas crianças exatamente tenham um nível adequado e que o Estado forneça saúde, educação, essa questão de nutrição, água, saneamento, é muito importante. Então, nesse primeiro ponto, você assistindo esse vídeo vai ter essas noções. E dentro dessa mesma perspectiva, eu sou o Clóvis Renato, alguns já estão aqui nos acompanhando, é uma satisfação, eu sou mestre, doutor em Direito, advogado, professor universitário e que tenho desenvolvido esses canais dentro dessas teorias, como dizia o professor Boaventura de Souza Santos, para usar os meios de comunicação hegemônica de forma contra-hegemônica, ou seja, trazer o que não é comumente visualizado, visibilizado pela mídia ostensivamente, às vezes é porque é algo que não vai monetizar, não vai converter. Quem é que quer saber, grosso modo, de direitos humanos a nível de discutir, por exemplo, conversões? É algo que realmente tem que ser mostrado, apresentado, difundido, e é o que a gente está fazendo aqui. Para quem tem nos acompanhado, se quiser ganhar grátis um curso sobre essas primeiras noções de direitos humanos, de direitos sociais, de proteção internacional para líderes, para juristas, cientistas e pessoas demais interessadas em tentar usar uma linguagem bem fácil, é só entrar no site Clóvis, né, Clóvis com i, clovisrenato.com.br, e lá você se cadastra e já fica sabendo das nossas informações. Tem esse curso gratuito para você, e quando nós formos lançando outros cursos, que às vezes a gente cobra valores módicos também para manter os institutos e o funcionamento desse canal, também você vai sendo divulgado. Caso você tenha interesse, participe, se inscreva, comente, né, se envolva com essas publicações. E logicamente, partindo para a nossa historinha de hoje, nós seguimos para tratar, dentro da lógica do Dia das Crianças, tratarmos sobre a situação das crianças, sobre a noção das dificuldades, dos problemas que podem virar oportunidades que estão envolvendo as crianças a nível brasileiro e a nível mundial. E logicamente não só as crianças e adolescentes. Mas para que você entenda, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que foi ratificada pelo Brasil em 1990, pelo Decreto 99710 de 1990, tem no artigo 1º essa Convenção Internacional das Nações Unidas, dizendo que a criança é um ser humano que exatamente menor de 18 anos de idade, salvo quando uma lei interna, né, que seja voltada especificamente para a criança, não se pode tratar a criança como um adulto, né? Essa lei para a criança preveja, porventura, uma idade diferente, não é? Então, aqui no Brasil, logo depois dessa mesma linha de reflexão sobre a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, veio o ECA, que é a Lei 8069 de 1990, e lá no ECA, no artigo 2º, ele diz que a criança é exatamente essa pessoa, esse ser humano,
até 12 anos de idade incompletos, e o adolescente é dos 12 aos 18 anos de idade incompletos. Veja que o ECA está de acordo com o que consta na Convenção Internacional sobre Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, ratificada aqui no Brasil pelo decreto que nós acabamos de falar, que é o 99710 de 90. Então, basicamente, o que o Brasil faz aqui a nível de Estatuto da Criança e do Adolescente é diferenciar a criança do adolescente. A própria Constituição, né, tem a previsão, né, da proibição do trabalho das crianças, logicamente, podendo estar na condição de aprendiz, né? E depois, dentro da perspectiva, passando já logicamente, criança não trabalha, mas a partir do adolescente, a condição de aprendiz. Na condição de aprendiz, ter todo o registro, toda a proteção e a vedação, por exemplo, a atividades perigosas, insalubres ou que porventura possam provocar algum perigo, alguma lesão na formação das crianças e dos adolescentes, nesse caso aí que eu estou falando dos adolescentes, né? E dentro dessa mesma perspectiva, o trabalho normal, com também algumas vedações dos 16 aos 18 anos. Mas criança, grosso modo, realmente o lugar de criança é na escola, uma saudação especial. Tem um trabalho feito aqui por um procurador do trabalho, que porventura é aqui do Ceará, da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, que é o doutor Antônio Oliveira Lima. Ele tem um grupo chamado Peteca, já ganhou o prêmio nacional. Muito interessante o trabalho que ele faz com as comunidades, desenvolvendo essa coisa da arte e no trabalho realmente dos inquéritos civis públicos, as ações civis públicas, conciliações, mediações, amparo à própria fiscalização do trabalho com relação à vedação do trabalho às crianças e a adequação do trabalho aos adolescentes na idade permitida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Então esse é um momento importante e hoje vamos seguir aqui por mais alguns informes, algumas reflexões sobre essa lógica do direito das crianças, qual o papel do Brasil a nível com relação ao trabalho infantil, a fiscalização e impedimento do trabalho de crianças, né? E a fiscalização e adequação do trabalho dos adolescentes, percebermos como é que está isso a nível mundial, a nível de compreensão que nós temos porventura com relação aos refugiados, trabalho infantil, a questão da redução, muita discussão sobre redução da maioridade penal, quer dizer, pessoas querendo entender crianças como adultos, né? E a própria convenção que nós ratificamos, lembrando aí que convenções internacionais sobre direitos humanos ou tratados internacionais sobre direitos humanos, eles são supra-legais, ou seja, acima da lei e abaixo da Constituição, quando porventura forem ratificados conforme o artigo 5º, parágrafo 2º, né, uma das discussões que tem aí a nível depois da emenda constitucional 45. E os que forem ratificados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º, que atenderem porventura ao quórum estabelecido, votação em 2 turnos por 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, esses aí equivalem às normas constitucionais. Então nós temos aí essa convenção, ainda tem outras convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre as piores formas de trabalho, uma delas é o trabalho infantil. Então hoje nós vamos dar um segmento à nossa reflexão sobre isso, para que nossos sorrisos, o brilho dos olhares, ele possa ser verdadeiro, ser amplo, ser o mais mundial, pensando na humanidade possível, não apenas olharmos para o nosso umbigo, para a nossa realidade, discutirmos, por exemplo, acharmos que porque nossa casa não tem fome, que crianças não passam fome, não é? Que nossa casa não tem, nossos pais não estão em guerra no momento, por exemplo, imaginarmos que não tem país em guerra e que não tem, porventura, refugiados, crianças sendo vendidas, estupradas. Então, isso existe. Então, o vídeo de hoje é mais para que a gente possa dar seguimento a essa reflexão, para que a gente realmente possa fazer um mundo feliz, feliz no bom sentido, que o símbolo do palhaço realmente reflita a alegria, o lúdico e a brincadeira, e não o símbolo seja algo para o chulo, para exatamente demonstrar a palhaçada, algo que dizem aí que seria algo farsa, dizer que não há situações graves ocorrendo com as crianças. Então vamos trabalhar
afastar a lógica da palhaçada no sentido de pizza, no sentido de mau sentido, no sentido de uma reflexão que burla a realidade, não é? Que cria uma mima, como dizem os indianos, mas transformar realmente a lógica da alegria de viver partindo das crianças. E que família, que pai ou mãe não vai estar alegre e satisfeito com a alegria nos olhos do seu filho? Então, logicamente, vamos trabalhar aqui numa perspectiva mundial das crianças e adolescentes, mas hoje, em homenagem ao Dia das Crianças, pensarmos aqui adequando a realidade para a criança. Um dos artigos que eu acho mais interessantes para você é o artigo 24, que trata exatamente da Convenção sobre Direitos Humanos da Criança. E diz que os Estados-partes, eles reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde e dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à repercussão da saúde. É importantíssimo esse artigo porque impõe um agir positivo dos Estados-partes. Como nós falamos, o Brasil é um Estado-parte desse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, então ele tem que garantir, ele tem que investir em políticas públicas, ele tem que garantir essas questões ligadas, porventura, à saúde das crianças. No outro inciso, dispõe que esses Estados-parte, eles envidarão esforços no sentido de assegurar que nenhuma criança seja privada de seu direito de usufruir desses serviços sanitários. Veja, a gente falou aqui de nutrição, educação, a questão de água, de saneamento básico. Então ele coloca nenhuma criança, tem que haver uma política cada vez mais ampliativa. Como nós falamos há pouco, que mais de 9 milhões de crianças ainda estão em situação sem escola, por exemplo. Diz que os Estados-partes garantirão a plena aplicação desse direito e, em especial, adotarão as medidas apropriadas exatamente para atingirem algumas metas. A convenção ela é bem específica nesse sentido e vai dizendo o que tem que ser feito a nível de política pública para atender as crianças a nível de Brasil. Por exemplo, reduzir a mortalidade infantil, que nós sabemos que é altíssima a nível mundial e no Brasil não fica atrás. Falamos há pouco, estou repetindo, principalmente um dado de educação. Independentemente aí dados de 2019, mais de 9 milhões de crianças estavam fora da escola, por exemplo. E aí você imagina a carência disso com relação à saúde. Outra coisa que tem que ser feita é assegurar a prestação de assistência médica e cuidados sanitários necessários a todas as crianças, dando ênfase aos cuidados básicos de saúde. Veja, cada cuidado básico, e às vezes o sistema trava algumas situações. Tem hospitais que recebiam todas as pessoas e hoje houve essa questão de UPAs, principalmente aqui no Ceará, e aí, por exemplo, fica questão de hospital referenciado. Às vezes acontece da criança não conseguir ter o atendimento adequado. Outro ponto que diz que é para combater as doenças e a desnutrição dentro do contexto dos cuidados básicos de saúde, mediante essa questão de interação, aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos, água potável, tendo em vista os perigos e riscos da poluição ambiental. Isso você imagina aqui no Brasil as dificuldades que nós temos, observarmos a quantidade de favelas, né? A própria questão de você imaginar ainda alagados que ainda constava na música do Paralamas do Sucesso, ainda está lá daquela maneira que era, ainda está. Então, outro ponto interessante, assegurar às mães a adequada assistência pré-natal e pós-natal. Essa questão das maternidades é mais do que fazer o parto, é ter uma assistência pré-natal, não é? Exatamente preparando essa questão da maternidade, durante a maternidade e no pós-parto. Outra coisa que o Brasil se comprometeu é assegurar que todos os setores da sociedade, e em especial os pais e as crianças, conheçam os princípios básicos de saúde e nutrição das crianças, as vantagens da amamentação, da higiene e do saneamento ambiental e das medidas de prevenção de acidentes, e que elas tenham, por exemplo, acesso à educação pertinente e que recebam apoio para a aplicação desses conhecimentos.
Veja que é bem interessante quando fala da integração da família. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o artigo da Constituição que trata sobre a questão da família. E hoje, com desregramentos do trabalho, logicamente que sem controle de jornada, sem fiscalização adequada, dificilmente os pais empregados vão ter tempo de estar ou estarem presentes com os filhos. Então é um ponto que se interliga. Outra situação é desenvolver a assistência médica preventiva, a orientação aos pais e a educação e serviços de planejamento familiar. Esse também é um ponto bem interessante e às vezes polêmico, porque saíram inclusive aqui a nível de Brasil algumas cartilhas, alguns textos que falavam de educação sexual, e isso foi muito mal visto. Também é importante que isso seja refletido a nível de convenção. Diz que os Estados partes adotarão todas as medidas eficazes e adequadas para abolir práticas tradicionais que sejam prejudiciais à saúde da criança. Veja que dentro dessa perspectiva do próprio pré-natal, da educação, a gente tem que avançar muito, temos que ser melhores do que nós mesmos, avançar com relação aos preconceitos e tentarmos trabalhar nas preconcepções para chegarmos a conclusões diante de problemas e não apenas afastarmos situações difíceis. Daí fala que os Estados partes eles se comprometem a promover e incentivar a cooperação internacional com vistas a lograr progressivamente a plena efetivação do direito reconhecido aí dentro dessa perspectiva da Convenção, e diz que será dada atenção especial às necessidades dos países em desenvolvimento, no caso do Brasil, e temos a parceria, inclusive, como disse, esses setores eles se interligam, logicamente, com a discussão de criança, do direito da criança e do adolescente, ele entra no direito do trabalho, por essas perspectivas de trabalho, a questão do direito dos refugiados e vários outros ramos do direito que nós temos que refletir a nível nacional para o aprimoramento. E o que eu estava falando há pouco, com relação a essa cartilha, a esses textos, né, há muitas questões de respeito, muitas questões tradicionais, muitas questões religiosas que são relevantes, que são importantes, que se você divergir, logicamente que não tem nenhum problema, tá tudo bem. Mas a questão da educação, por exemplo, sexual, a educação infantil, a nível, como ele fala, pré-natal, né? Essas mães, muitas situações que às vezes se houvesse uma educação adequada, uma literatura adequada, não é incentivar, não é instigar a questão da sexualidade, mas preparar adequadamente essas crianças. Muitos casos, muitos pais, muitas mães não têm condição, às vezes não tem preparo, não tem condição psicológica, emocional para tratar essas questões, e às vezes um profissional na escola, uma disciplina na escola, e a escola tem um grande papel pedagógico, né? Bem no sentido original de pedagogia, né? Gogos, né? Aquele que conduz, né? E né? Criança. Então é interessante que haja esse tipo de preparo. Se não gostavam dos livros, se não gostaram do material que tinha sido trabalhado, fazerem outros materiais, mas não apagarem, não elidirem a questão, que é uma questão muito importante, e o índice de crianças sendo pais, né, e mães está cada vez mais alto. A questão da própria exploração sexual, não é? O tráfico, a prostituição infantil teve um trabalho muito importante nos anos 90 aqui no Ceará, elaborado pela professora do curso de Sociologia da Universidade Federal do Ceará, a professora Glória Diógenes. Tinha as cartilhas, situações horríveis, tinham pais, essa questão da drogadição, do alcoolismo, que às vezes trocavam a virgindade das suas filhas ou dos filhos exatamente para pagarem as contas nas bodegas e alguns bairros aqui de Fortaleza. Pasmem, mas acontecia. E será que só acontecia ou acontece, ou como diz o Belchior, a realidade é muito pior? Tem situações ainda muito esdrúxulas, ou como diz no espanhol, sobretrúxulas, né, acontecendo e prejudicando essas crianças, e que podem ser evitadas com uma percepção adequada, com uma educação adequada, com uma fiscalização adequada, e não com a simplificação, por exemplo, em pensar que tudo vai ser resolvido com a redução da maioridade, não é? Quer dizer, tratar crianças como adultos.
não é? Questão realmente muito interessante a ser pensada e a ser refletida, e que aqui, principalmente com essa proliferação, às vezes, de situações, de programas que ganham muito com a divulgação de informações sobre criminalidade a nível de violência, não é? Que tende a instigar, inclusive, a violência. Há estudos que demonstram que isso acaba criando certos estigmas, certos ícones, certos símbolos, e aquilo afeta na formação das crianças e dos adolescentes, inclusive esses programas passando em quaisquer horários, e essas crianças só tendo acesso a isso no sistema aberto de televisão, porventura. Como dissemos, com pais, uma parte deles, os que são os ótimos pais a nível do sistema, que se pensa hoje, esses que estão trabalhando para darem melhores condições aos seus filhos e filhas, se não têm um controle de jornada, ao invés de trabalharem para viver, são obrigados a viverem para trabalhar e não tem tempo para cuidar dos seus filhos e filhas, né? Então fica difícil. O Estado, quando ele, por exemplo, investe em fiscalização do trabalho, em adequada jornada de trabalho, por exemplo, ele também está não só beneficiando os trabalhadores e trabalhadoras diretamente, mas ele está beneficiando a família. Ele está dando condições dos pais e mães, por exemplo, estarem com seus filhos, com as suas filhas, não é? Nesse processo de formação continuada, nesse processo de emancipação humana. E quantas crianças, né, que o pai e a mãe trabalham, que não tem condição de exatamente de ficar com eles, eles ficam soltos na rua com a vizinhança. Quer dizer, o Estado, ele tem muitas contradições e tem muito a melhorar, muito a se aprimorar e a ser aprimorado dentro dessas relações a nível de crianças e adolescentes. Então, dentro dessa mesma perspectiva, ainda vem o problema do alto nível de alcoolismo e drogadição que tem acontecido aqui no Brasil e no mundo inteiro, não é? Com esses pais que de fato estão em situações difíceis e que a vida deles se tornou insustentável, ingovernável por eles mesmos. E eles vão se tornando cada vez mais animalizados e abandonando ou usando, não é, de forma distorcida completamente, com chagas por toda uma vida, os seus filhos e filhas. Então é outra preocupação do Estado. Também não adianta só colocar em supostos centros de formação se de fato não tiver um tipo de formação que transforme. Então tem que haver uma preocupação muito forte, muito dedicada do Estado para trabalhar a questão da criança. Então, logicamente, proteger a família, proteger os pais, adequar as escolas, adequar com profissionais capacitados, professores, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, não é? E ter toda uma estrutura que tenha realmente, possa possibilitar essa criança um ninho de boa vivência, de convivência, de alegria, paz, felicidade, sorrisos, né, brincadeiras. Esse aqui é o ponto. E para celebrar o Dia das Crianças, a agência da ONU para Refugiados, o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ele convidou 3 refugiados para compartilharem as suas memórias e percepções sobre as vidas que deixaram para trás ao saírem de seus países. E nesse caso eles colocaram o Adrian, que é um venezuelano de 14 anos, a Maravilha, que é uma congolesa de 13 anos, e o Mohamed, que é um sírio de 13 anos. Eles compartilharam também como estão se integrando aqui no Brasil e os seus sonhos para o futuro. É importante que você saiba sobre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o ACNUR, que é uma organização dedicada a salvar vidas e proteger os direitos e garantir um futuro digno a pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e comunidades devido a guerras, conflitos armados, perseguições ou graves violações dos direitos humanos. Situações muito difíceis. Ela está presente em 135 países e o ACNUR atua em conjunto com autoridades nacionais e locais, organizações da sociedade civil e o setor privado para que todas as pessoas refugiadas, deslocadas internas e apátridas, eles encontrem segurança e apoio para reconstruir as suas vidas. É uma situação dificílima, mas o trabalho do ACNUR
de proteção às crianças refugiadas, ele é mantido por contribuições voluntárias de países e por doações de pessoas e empresas, logicamente, pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas, caso você queira ajudar. E as perguntas que foram feitas para as crianças era, por exemplo, do que você mais gosta aqui no Brasil? E o Mohamed, o sírio, ele falou que o mais importante não são coisas, e sim pessoas. Ele diz assim: o que eu mais gosto no Brasil é do povo brasileiro, que nos ajudou muito quando chegamos aqui. Nos deram alimento, moradia, nos ajudaram em tudo de uma maneira inesquecível. Ele reflete, quer dizer, uma criança já vendo, percebendo isso diante das dificuldades que ele passou. O Adrian, ele diz que não pensa duas vezes e logo responde. Ele diz paçoca. A Maravilha, ela ressalta, por exemplo, várias coisas do seu universo cotidiano. Ela diz que a escola, a comida, seus amigos, a lua, a paisagem, quer dizer, ela está tendo novamente vida, né? Perguntaram para eles: e o que você mais sente falta da vida do seu país de origem? Lembra, é um venezuelano, um congolês e um sírio. Diz, apesar de terem se integrado no Brasil, muitas lembranças da vida na Síria, Venezuela e República Democrática do Congo permanecem muito presentes na vida de cada um. É lógico, todos trazem consigo um sentimento de saudade da família. Um deles falou assim: eu sinto falta da minha família, dos meus amigos, meus primos, às vezes muitos já até morreram, né, na guerra. A Maravilha falou. E outro disse que lembro de quando eu brincava, ia para a escola, várias coisas. Eu sinto falta do meu pai, de quando eu passava férias na casa da minha avó, sinto falta de tudo. O outro completa: apesar de toda a saudade do que é bom, há também memórias que são difíceis de esquecer para essas crianças refugiadas. Eu compartilho aí o Sírio Mohamed, ele diz assim: eu tenho saudade dos meus parentes e das lembranças boas. Sempre há coisas ruins e boas, mas vamos começar pelas ruins, ele disse. São lembrancinhas muito, muito difíceis que eu tenho de quando meu avô perdeu a vida na guerra. Ele foi baleado dentro do carro dele. E também uma vez eu estava sentado na varanda com a minha avó e estávamos conversando e de repente veio uma bala que passou raspando entre nós dois. Deixamos imediatamente tudo lá fora e entramos em casa. Fomos nos esconder em outro cômodo, o mais longe possível. Eu e ela ficamos aterrorizados esse dia, não conseguimos fazer nada. Imagine, né, situações de quantas crianças estão aí na propaganda da Ancu, que bombas explodiram perto da criança quando ela brincava, ou ela vira um pai ou a mãe morrerem na hora, né? Perguntaram: como você conheceu seus amigos aqui do Brasil e como vocês mantêm contato durante a pandemia? O Adrian respondeu que teve uma experiência difícil na escola quando ele chegou ao Brasil e revela como contornou a situação. Ele diz que quando você chega aqui no Brasil, tudo é diferente. A cultura é outra, a escola, idioma. No começo eu sofria bullying na escola. Parece coisa besta, mas dói. Eu me sentia muito triste, deprimido. Minha mãe falou que se eu quisesse ser respeitado, eu teria que começar a aprender português e a falar com as pessoas. Isso foi uma ferramenta muito boa, isso me ajudou a me desenvolver com as pessoas. Tanto que quando eu fui embora da escola, ninguém queria se desapegar de mim. Várias pessoas começaram a chorar, eu também, e não me segurei não. Foi triste, foi uma despedida, lembra? Quer dizer, há as grandes possibilidades de adaptação do ser humano, né? E o outro disse: quando eu cheguei em Vitória, eu fiquei com medo de passar por tudo de novo. Bullying não é muito fácil, mas logo fiquei amigo das pessoas, todo mundo queria falar comigo. Já pensou você, na minha idade, chegar em um novo país que não fala o seu idioma e você se sentir diferente de todo mundo na sua sala? Ele se questiona. O Adrian disse que ainda mantém contato com seus amigos pela internet, lá do país dele de origem.
assim como a menina, a moça Maravilha e o Mohamed, que se conectam com os amigos brasileiros e também por meio das redes sociais, lógico, tudo quando possível. Outra pergunta interessante que fizeram para eles foi: o que você mais gosta de fazer todos os dias? E eles, as crianças, disseram: durante a pandemia, né, a menina Maravilha disse, ela fica em casa direto. Quando eu acordo, eu faço minha rotina matinal, depois eu vou olhar a TV, eu gosto de ler, ouvir música, conversar com meus amigos e gosto de vários gêneros de música. Colocou eletrônica, o K-pop, o sertanejo, entre outros. Ela diz já bem animada, quer dizer, olha o processo quando há uma reestruturação diante do apoio aos refugiados. Todos eles gostam de jogar online com os amigos, jogos como o RPG, o Minecraft, né, parecem ser uma unanimidade para eles. O tempo que eu passo com os meus amigos jogando é bom, revela o Adrian. Diz: eu também estudo inglês, eu assisto anime, eu arrumo a casa, às vezes com a minha mãe e a avó. Eu só não saio tanto por causa da pandemia. Eu ainda tenho medo de sair, pegar e morrer, e é um medo que não sai nunca, conclui. Já para o Mohamed, ele diz que a rotina só é completa quando ele realiza suas práticas religiosas com sua família. Ele diz assim que quando eu faço oração, lemos o Alcorão, a gente faz muita oração. É parte da nossa religião, isso é mandatório na nossa rotina diária. Fazemos isso muito, muito mesmo. E no meu momento de paz, eu gosto de ficar ouvindo música, jogar jogos no celular. E a música dá até uma inspiração no jogo. Você consegue conquistar o que você quer. Afirma isso aí com muita convicção o Mohamed. Veja aí outra cultura. Uma pergunta também interessante foi: o que você gostaria de ser quando crescer? Imagine aí crianças refugiadas de 3 países em guerra, em situações difíceis. Um disse assim: não é uma coisa grande, eu não quero ser trilionário, disse aí o Adrian. O outro disse: eu sempre me vi trabalhando em uma coisa normal, não tão cansativa, mas que me desse um lucro. Já a moça, a Maravilha, ela disse que fica na dúvida entre uma profissão na área da saúde e na área da parte de criatividade. Diz assim: quando eu crescer eu quero ser médica, mas se não der certo eu posso ser designer. Já o Mohamed, esse que é de descendência síria, né? Ele é sírio na verdade, ele tem muitas opções em mente. Ele pensou em ser empresário, astronauta ou jogador de basquete. Ele diz que quer ir para o espaço, explorar novas galáxias, outros planetas, novas vidas nesses lugares. Ele diz que seria bem legal não só para mim, mas para o planeta todo, descobrir vida em Marte, imagina, diz o Mohamed. Então, situações bem interessantes. E para a gente já ir para as conclusões do nosso vídeo de hoje, depois de refletirmos as situações de trabalho infantil de menores, de refugiados, culturas diferentes, nada como a gente dar uma passada no artigo 227 da nossa Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida. Um deles, né? Primeiro. Depois, o direito à saúde, lembrar a saúde pública de qualidade. O direito à alimentação, né? Crianças que estão passando por fome. Inclusive, a Agência da ONU para a Fome ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Questão de assegurar a educação, falamos durante todo o vídeo. No Brasil, mais de 9 milhões de crianças estão sem educação ainda, das 35 milhões. Também direito a acesso ao lazer, o Estado tem que garantir a profissionalização, não é para ir trabalhar, é se profissionalizar para entrar melhor no mercado de trabalho quando for o tempo certo. Acesso à cultura, outra coisa que está aí bem pensada no artigo 227, a dignidade dessa criança, ao respeito enquanto criança, vários casos lamentáveis que estão acontecendo, por exemplo, de estupros, de incesto dentro das casas, né? A questão também de assegurar a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Quer dizer, um centro muito forte, porque também, além disso, tem que colocar
a criança a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, que nós possamos de verdade melhorar a nossa percepção sobre as crianças, sobre o direito internacional, sobre os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, e partindo logicamente desse olhar das crianças, tentando de fato ajudar, quando virmos, por exemplo, posicionamentos xenófobos de pessoas não querendo receber refugiados, percebermos aí a situação do que é a dificuldade. Quem é que quer sair da sua casa, não é? Como é difícil, como dá saudade, tá com esses conflitos, e como é bom ser bem recebido. Que nós nos coloquemos no lugar de cada um e sempre possamos de fato ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Obrigado, participe, se inscreva, acesse lá o site clovisrenato.com.br, se inscreva no seu curso, comente, participe. Obrigado e até a próxima.